Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante com você a respeito de comportamentos, enfim, e é um assunto bastante profundo e que acontece muito com as pessoas e que a gente não sabe muito bem como entender, como descrever tudo isso aí, e eu quero lhe explicar sobre esse assunto, ok? Eu quero falar sobre parafilias. Então, na verdade, parafilias, o que é uma parafilia? Parafilia é todo ato, né, desejo e ato sexual que foge do padrão, né, que é uma coisa meio que absurda, uma coisa que é fora da lógica, entende? Mas vamos lá. Então eu quero que você ouça e entenda alguns tipos de parafilias que podem trazer transtornos para a sua vida, ou de repente não é para você, mas você conhece alguém que de repente está tendo dificuldades, uma mulher ou um homem, um casal que está tendo dificuldades exatamente por causa da questão de comportamentos parafílicos, compreende? Vamos lá então. O primeiro que eu quero que você entenda é o que é amasiofilia. A amasiofilia é quando uma pessoa ela tem atração por pessoas deficientes, compreende? Deficiente. Mas qual é o problema de uma pessoa se relacionar sexualmente com um deficiente físico? A questão não é a pessoa do deficiente, mas é a deficiência do indivíduo. Ele não ama a pessoa que tem esse tipo de comportamento de parafilia, de amasiofilia, né? Que tem a amasiofilia, essa pessoa não se interessa pela pessoa, mas pela forma que ela foi atingida por aquilo que acontece com ela, compreende? As limitações, ela se apaixona pela forma dela estar aleijada, dela estar inativa, de não conseguir se mexer, enfim, de se locomover. Então a pessoa se apaixona não é pela pessoa, pelo coração da pessoa deficiente, pela mulher deficiente, pelo homem deficiente, mas sim pela deficiência dele. Então o desejo da pessoa que tem uma parafilia não é pelo ser, mas é pelo objeto, por aquilo que acontece com aquilo ali, com aquela pessoa. Na verdade, que tipo de coisa que acontece com a pessoa é que faz com que a pessoa que tem a parafilia fique tendo um apego, uma atração, é o chamado tesão, né, por aquilo que a pessoa está passando, aquele deficiente. Então, a amasiofilia é quando o indivíduo ele tem uma atração para pessoas deficientes. Bom, outra questão é a masturbação. A masturbação é uma parafilia? A masturbação é uma parafilia, é um transtorno quando o indivíduo tem uma esposa, tem uma pessoa, um marido, alguém, uma pessoa que ela possa se relacionar sexualmente, que ela tenha como, né, praticar o ato sexual. E o problema, até aí tudo bem, mas quando a pessoa tem um parceiro, uma parceira, e mesmo assim ele deixa a parceira, ele deixa o parceiro e vai se masturbar. Isso é um problema, compreende? Isso é um problema. Por quê? Porque a pessoa está amando o próprio objeto sexual, ou seja, o próprio órgão genital, e não está se preocupando nem amando outra pessoa. Então, nesse caso, essa pessoa tem uma parafilia, um problema, uma parafilia de masturbação, que traz um transtorno para as emoções dessa pessoa e ainda vai quebrar o relacionamento dela com a outra pessoa também. Bom, outra questão, outro tipo de parafilia é o anadentisfilia, que é um indivíduo que se apaixona por pessoas banguelas, pessoas que não têm dente nenhum na boca, e a pessoa passa a ter atração por pessoas banguelas, compreende? É um tipo também de desvio sexual. O que tem a ver a pessoa não ter os dentes, compreende? Então a pessoa ela fica ficcionada, fissurada em pessoas querendo ter sexo com pessoas que não têm dentes na boca, né? Bom, uma outra questão é o sadismo. O que é o sadismo? O sadismo é quando a pessoa ela tem prazer na dor ou na geração de dor em outra pessoa. Então a pessoa sádica, né, ela é uma pessoa insensível. Então ela quer provocar dores no ato sexual, ela quer que a pessoa sinta dores, que ela sofra, e ele também quer sofrer. É um problema também. E isso chama-se o sadismo, é uma parafilia.
chamada sadismo. Outro tipo de sadismo, outro tipo de parafilia é o masoquismo. No masoquismo, o prazer na dor ou em ser dominado por alguém. Então a pessoa ela tem prazer em ter dor, veja que no sadismo, a parafilia do sadismo, a pessoa ela provoca dor e também quer sentir dor. No masoquismo, ela não quer provocar dor, ela quer sentir a dor e dar prazer para o outro através da dor que ela está sentindo. Então, por isso que o masoquismo é um tipo de desvio sexual chamado parafilia do masoquismo. Bom, outra questão é o exibicionismo. Tem muita gente entrando em confusão com isso aí, porque a parafilia do exibicionismo é quando o indivíduo ele tem prazer em mostrar o corpo todo ou então o órgão genital. De repente ele está lá caminhando e de repente do nada quer ficar nu, né? Tirar roupa, ou então começa a praticar uma masturbação em um veículo, ou em um local, em uma praça, em algum local, onde alguém vai pegar ele de repente, porque a pessoa tem prazer nisso, entende? A pessoa que tem a parafilia do exibicionismo, ela tem prazer de mostrar o órgão genital para que o outro veja e ali ele sente o prazer dele, compreende? Então é o susto que ele leva, né? De repente, susto entre aspas, né? Porque na verdade ele está esperando alguém pegar ele ali, de repente, e aí ele está ali se masturbando. Outra questão de exibicionismo, tem muitas meninas que gostam muito de mostrar o corpo, de mostrar parte do corpo, está mostrando os seios, né? Decote, muito decote. Isso é uma parafilia, compreende? Uma parafilia chamada exibicionismo. Tá, um outro tipo de parafilia é o voyeurismo, que é o prazer em olhar o corpo nu do outro, né? Ou o órgão genital do outro. E esse aí, que é o voyeurismo, né? Por isso que muitas pessoas ficam acessando internet e vendo, muitos homens, principalmente homens, né? Mas existem muitas mulheres também, que ficam olhando lá na internet, pornografia, vendo o outro pelado, o outro fazendo sexo. Por quê? Porque ele tem um transtorno, uma parafilia chamada voyeurismo, que é o prazer de estar olhando o órgão sexual do outro, né? E ver o corpo nu do outro. E isso é um tipo de parafilia e é um transtorno que pode trazer problemas para a pessoa também. Pode não, traz problemas emocionais, enfim. Outra questão é o feiticismo, que é outro tipo de parafilia, ou seja, é uma atração por pés, pernas, unhas, objetos, pescoço. A pessoa não se apaixona por uma pessoa inteira, só por uma parte, não, eu sou apaixonado pelos pés dela. Então o indivíduo ele não ama a pessoa, o coração da pessoa, mas é por parte do corpo dela, e isso chama-se feiticismo, compreende? É também um transtorno? É um transtorno sexual, precisa ser tratado. Bom, outra questão, outro tipo de parafilia é asfixiofilia. É o indivíduo que quer fazer sexo com o outro apertando o pescoço dele, apertando quando ele está quase morrendo, aí ele pede para parar, que é para obter aquele prazer de ter sexo sendo asfixiado. Esse tipo de parafilia chama-se asfixiofilia, compreende? Tá. Outro tipo de parafilia, que é a coprofagia. A coprofagia, ela é uma pessoa que tem uma parafilia em que... O que é a coprofagia? É quando o indivíduo ele quer ingerir fezes. Ele começa a fazer o ato sexual, mas ele quer comer fezes. Ele quer ingerir fezes. Ou então a urina do outro, ou então urinar do outro. Isso é uma parafilia, é uma doença, compreende? Precisa ser tratado. Tá. Ok, outro tipo de parafilia, que é o bondage, né? O bondage é quando o indivíduo ele quer fazer sexo, mas com o outro amarrado. Ele não quer se amarrar, ele quer amarrar o outro lá e fazer sexo. Então, isso, amarra o outro lá e o outro fica lá, né? Amarrado enquanto ele executa o ato sexual com o outro. Isso é um problema? É um tipo de parafilia e pode gerar transtornos, entende? Isso aí só para você ter uma ideia. Existem muitos, por exemplo, a zoofilia, que é o indivíduo que não quer ter sexo, fazer sexo com pessoas,
mas sim com animais. É um problema? É uma doença? É. E você acha que tem poucas pessoas? Tem um monte de gente que está com problemas assim, compreende? E que precisa ser tratado. Aí entra a minha parte. Eu sou o professor Carlos e eu sou neuropsicólogo, psicanalista, psicólogo clínico e psicólogo forense. Então eu vou dizer a você que tem esses problemas, você precisa de realizar um tratamento, né, de terapia, psicoterapia, para que você possa se libertar disso. Não é uma questão medicamentosa, é uma questão de tratamento psicológico, para que você não perca o seu casamento, não perca o seu namoro, não perca o seu noivado, não perca o seu parceiro ou a sua parceira, exatamente por causa de um comportamento, entende? Em que você de repente vai se arrepender de ter perdido a pessoa, percebe? Então, vamos trabalhar suas emoções para você se posicionar e realmente ser uma pessoa saudável na área sexual, ok? Tá dado o recado. Aí debaixo deste vídeo está a numeração, o número do meu zap e o meu número de celular. Então você disca, pode entrar no Face também, está lá, professor Carlos, e você pode também conversar comigo, né? No meu Face está professor Carlos, e aí você vai conversar comigo, podem ter acesso a mim, e a gente vai preparar sessões para que você possa ser tratado e se livrar desse tipo de transtorno emocional que afeta a sua vida sexual. E com certeza, a maioria dessas pessoas que têm esses problemas, queridos, são pessoas que têm um histórico de perdas, de dificuldades, ou de estupro, né, na infância, ou de ser bulinado pelo pai, ou bulinado pela mãe, ou teve a virgindade perdida por algum familiar, enfim, exatamente por esse tipo de coisa está lá a criação de um comportamento chamado parafilia. Então, está dado o recado, me liga e nós vamos te atender e marcar suas sessões. Um abraço, até a próxima.